Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso Aplicação. E eu me lembro que na nossa última aula a gente estava falando de relações de suzerania e vassalagem. Eu disse a vocês que se você é um nobre, você poderia prestar serviços para mim, certo? Como você era um nobre de cavalaria, você poderia prestar um serviço para mim. E como é que funcionava? Eu ia à guerra, você se colocava sob meus serviços e ia à guerra junto comigo. E aí eu ia lá e conseguia anexar uma terra, né? Derrotei um senhor feudal inimigo, um adversário, fui lá e tomei a terra dele. Parabéns, beleza? Muito bom, muito bem. O que eu faço com essa terra, professor? Simples, eu pego e dou um pedaço dela para você. Certo? Eu vou te chamar, nós dois somos nobres, eu vou chamar você. E num ritual, numa cerimônia, eu vou transmitir a terra para você, junto com a autoridade. Então você passa a ser dono daquela terra. Ao transmitir essa terra para você, você se torna um novo senhor feudal daquela terra. Mas como eu te dei, você se torna o meu vassalo. Eu sou seu suzerano, laço de suzerania, porque te concedi a terra, e você se torna o meu vassalo. Aliás, essa era uma cerimônia muito interessante, porque o vassalo, que é aquele que recebe a terra, ele se ajoelhava perante ao suzerano, ao receber a terra, certo? Lembrando que os dois eram nobres. Então não fazia sentido um nobre se ajoelhar perante ao outro, já que ambos eram iguais. Então o que fazia? Quando o nobre se levantava, o vassalo, o suzerano ia e lhe dava um beijo no rosto, como forma de reconhecimento de igualdade, como forma de reconhecimento de que eles ali eram iguais uns aos outros. Então, na verdade, na Idade Média, né, o beijo masculino, o beijo entre homens, era considerado um símbolo de respeito máximo entre indivíduos. Certo? Então, a partir daquele momento, você era senhor feudal, ponto, dono da sua terra, ponto, mas você estava ligado ao homem que te deu a terra, ao seu suzerano, pelo laço de suzerania e vassalagem. E o que isso significa? Muito bem, como vassalo, você não pode ir à guerra contra o seu feudal. Contra o suzerano. E toda vez que o suzerano for à guerra, você precisa ir junto com ele. Então você não pode levantar armas contra ele e você tem que ir à guerra junto com ele. Lembrando, mais poderoso era o senhor feudal que tinha mais vassalos. Quanto mais vassalos eu tiver sob meu serviço, mais poderoso eu serei. O rei de qualquer coisa, né? Eu estou com França na cabeça, mas o rei se destacava por ser suzerano de praticamente todo mundo e não ser vassalo de ninguém. Na verdade, os outros nobres nada mais eram, mais ou menos poderosos, nada mais eram do que vassalos do rei. Lembrando que, sendo eles vassalos do rei, não os impedia de serem suzeranos de outros vassalos. Entendeu? Só porque eu sou vassalo do rei, não significa que eu não posso ser suzerano de alguém abaixo de mim. Entendeu? Então, por isso, o poder é centralizado, porque eu sou vassalo do rei. Ok, beleza, muito bem, mas o rei não manda nas minhas terras. O rei tem as terras dele. Mas as terras que o senhor está não são do rei? Não, ele me deu, são minhas. Agora são minhas, eu tenho autoridade sobre elas. Lembra que o senhor feudal é a maior autoridade do feudo. Então, por isso, o poder era descentralizado. E aí, lembrando, eu também posso ir em minhas guerras particulares, ganhar terras, dividir essas terras com outros vassalos, esses vassalos com outros vassalos, e assim sucessivamente, até que você cria uma micro-rede, né, de relações. Eu não sei se não me lembro se eu já dei essa dica aqui, mas o Game of Thrones, a série lá da HBO e a série de livros, é muito boa para você entender essas relações, né, entre suzeranos e vassalos. Ela vai marcar a Idade Média. Galera, agora a gente está caminhando para o fim da Idade Média, mas antes a gente vai ter que falar de um período de instabilidade. Um período de instabilidade da Idade Média, certo? Esse período é conhecido como Era de Ouro, o auge da Idade Média, ou a Alta Idade Média, se você preferir. Primeiro, o feudalismo passa por um período de relativa paz. O que há, na verdade, as guerras continuam existindo, tá? A diferença é que elas são bem menores agora e há um equilíbrio entre os senhores feudais. Os senhores feudais atingem um tamanho tal que eles não são grandes o suficiente para destruírem uns aos outros, nem pequenos o suficiente para serem destruídos. Então fica aquele equilíbrio, né? Eu ganho um pouco de terra aqui, perco um pouco de terra ali,
e tal. Como eu falei, as guerras ainda existem, mas são numa proporção muito menor a priori, né? Esse período de paz, de relativa paz, promoveu um aumento tecnológico, certo? Houve um incremento das tecnologias. Lembrando, galera, tecnologia não é só internet, tecnologia não é só robô, tecnologia não é só computador. O primeiro o Australopithecus afarensis lá, né? O primeiro hominídeo a pisar na terra, que pegou um pedaço de osso e viu que podia bater e transformar no martelo, viu que podia usar uma pedra para abrir um coco, ele estava criando tecnologia, tudo bem, galera? Não precisa ser de última geração para ser tecnologia, não, né? Então, durante a Idade Média, houve um avanço na tecnologia. Esse avanço se deu principalmente no setor de metalurgia, certo? E o setor de metalurgia, galera, foi fundamental para duas coisas. Primeiro, é dali que nascem aquelas armaduras medievais maravilhosas que você vê, né? Você tem que lembrar, por exemplo, que as grevas, né, que eram as luvas metálicas, elas tinham articulações nos dedos, né? Então, o cara tinha que fazer cada arco separado, depois prender cada arco com arrebite, para que o dedo do cavaleiro todo ficasse protegido e ele ainda pudesse fazer assim. A armadura era completamente articulada. Havia pontos de articulação nos cotovelos, os ombros tinham que ser protegidos e articulados ao mesmo tempo, então as placas laterais entravam com uma trava por cima, então o cara conseguia fazer assim, né? Conseguia rotacionar o ombro com a ombreira ainda lá, né? As pernas, a cocheira, né, que protegia a região da coxa, o joelho, sapato, né, até sapato metálico se fazia, né, era inclusive até meio pontudo, a proteção para a perna e tal. Até isso fazia os elmos muito elaborados, né, arredondados para evitar as flechas. O elmo quadrado fazia com que o impacto da flecha fosse total, né. Elmos arredondados fazia com que as flechas e os golpes de espada resvalassem, como se diz, né. E aí você já não tem mais a abertura, você tem a abertura da viseira, né? Então a viseira já abre e fecha. Inclusive, galera, muitos de vocês sabem, né? Isso eu acho que é notório para todo mundo, que o comprimento militar é a continência, né? Aliás, esclarecendo aqui, não se bate continência, se presta continência. Então, se você for a algum prédio militar e cumprimentar o militar que estiver lá trabalhando, mesmo que você seja um civil, ele vai te cumprimentar com uma continência, porque esse é o cumprimento militar. Lembrando que ela varia no mundo, tá? Nem sempre ela é assim. Os britânicos, por exemplo, prestam continência assim, né? Ela varia no mundo. Mas a continência é o gesto militar mais comum, né? A continência nasce justamente do movimento da viseira, né? Os nobres, eles iam fazer as justas de cavalaria, né? Que é como se fosse um esporte. Eles ficavam a cavalo e aí batiam uns aos outros. A gente vai falar disso quando falar de feiras medievais. E aí, como forma para se reconhecerem, né? Para ver quem é que estava lutando com quem. Antes das justas começarem, como uma forma de respeito, né? De cumprimento, os nobres levantavam a viseira. Então passavam um pelo outro, né? Um do lado de lá e outro do lado de cá, nos seus cavalos. Passavam um do lado do outro e aí levantava a viseira para mostrar quem era e tal. Se cumprimentaria e fechava a viseira de novo. Então, desse movimento surgiu a continência, que é um movimento, né, que é um gesto militar, né? Mas a metalurgia ela também permitiu avanços na área da agricultura, na área da produção agrícola, né? Vai nascer aí, por exemplo, o arado de campo. O arado, que você já deve ter visto muitas vezes, tem forma de dente, parece um pente assim, né? E aí você prende no animal, né? Você estimula o animal vai andando e aquele dente que é bem pesado, né? Ele vai passando na terra e vai abrindo os sulcos, né? E ao invés de você ir com a mão escavando um por um, aquele arado, conforme ele já vai passando, vai abrindo vários de uma vez. Aí você só preenche com as sementes, fecha de novo. Aquilo permite que você cultive melhor. Além disso, cria-se o que a gente chama de novas técnicas agrícolas, certo? A primeira delas é a mais famosa, chamada rotação trienal dos campos. Você pega um campo de cultivo, divide ele por 4 quadrados, cada um deles você planta uma coisa, centeio, cevada, trigo, e o quarto você deixa vazio. E aí de 3 em 3 meses você roda, por isso que é trienal. Então, o que está sendo cultivado aqui passa para cá, o que está sendo cultivado aqui passa a ser cultivado aqui, o que está sendo cultivado aqui passa para cá e esse descansa. Então, de 3 em 3 meses, um desses territórios agrícolas descansa, o que evita o esgotamento do solo.
Você vai ter também o chamado arroteamento dos campos, que nada mais é do que a drenagem do pântano, né? E aí você tem novas áreas agrícolas. Essas novas áreas agrícolas permitem o aumento populacional, certo? Além de um excedente de produção que passa a ser comercializado. Comercializado aonde, professor? Isso eu te conto num próximo encontro. Beleza, galera? Um beijo no coração, até a próxima oportunidade.